A intolerância à lactose é uma condição cada vez mais comum. No entanto, muitos ainda não sabem o que ela significa e têm dificuldade de entender a causa e os sintomas. Você já sentiu algum desconforto após consumir leite ou produtos derivados? Então continue comigo! Olá, eu sou Jaque Aimee e no vídeo passado nós entendemos o que é a lactose e quais alimentos contêm essa substância. Se você perdeu, o link está aqui no card e também na descrição. Hoje finalmente chegamos na dúvida de muitos, que é a questão da intolerância à lactose. O que é intolerância à lactose? Toda vez que se consome um copo de leite ou algum dos seus derivados, a lactose tem que ser quebrada em suas moléculas mais simples, que, como falamos no vídeo anterior, são uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Isso para ter uma melhor absorção a nível intestinal. E a responsável por esse processo é uma enzima chamada lactase. Então, essa enzima, a lactase, é a responsável pela quebra da lactose. Acontece que a atividade da lactase na maioria das pessoas diminui após o desmame, uma vez que o leite passa a não ser mais a principal fonte de energia e nutrientes da dieta. É isso que as torna menos tolerantes à lactose. Por isso, em casos onde ocorre a deficiência ou a ausência da enzima lactase na mucosa intestinal, acontece a má digestão da lactose e consequente intolerância, que nada mais é que uma dificuldade ou incapacidade de digerir a lactose. Tipos de intolerância à lactose. A deficiência à lactase pode ser genética, que a gente chama de deficiência à lactase primária, ou relacionada a uma doença ou condição, que a gente chama de deficiência à lactase secundária. A deficiência primária de lactase tem duas formas. A mais grave é denominada deficiência congênita de lactase e é um distúrbio raro, permanente, transmitido por herança genética. É caracterizado pela ausência da lactase já no nascimento, e essa condição normalmente se manifesta com uma diarreia após o nascimento, que cessa após a retirada da lactose da dieta. O segundo tipo de deficiência primária é a não permanência da lactase, que é menos grave e mais comum. É caracterizada por um declínio da atividade da lactase. Então, neste caso, a pessoa tem uma alta atividade da lactase durante o nascimento, mas depois, com o passar dos anos, vai havendo uma regulação genética da síntese de lactase, o que faz com que na idade adulta tenha uma baixa atividade residual dessa enzima. Algumas pessoas, se ficarem muito tempo sem ingerir leite e derivados, podem até perder a capacidade de produzir essa enzima. Já a deficiência secundária de lactase é causada por uma doença ou uma condição que altere a mucosa intestinal. Então, estes casos são reversíveis, desde que a doença ou condição que gerou essa deficiência seja curada. Pode ser decorrente de crescimento bacteriano, parasitose, ressecção ou inflamação intestinal, ingestão crônica de álcool, fibrose cística, doença de Crohn e quimioterapia do câncer, por exemplo. Sintomas da intolerância à lactose. Se a quantidade de lactase é muito pequena ou está ausente nas vilosidades do intestino delgado, ocorre a má digestão da lactose. Então, se o indivíduo consome uma grande quantidade de lactose, maior do que a quantidade que o organismo é capaz de digerir e metabolizar adequadamente, os sintomas da intolerância podem acontecer. Falando mais detalhadamente, quando a lactose não é devidamente hidrolisada, não é devidamente quebrada, o intestino delgado não consegue absorvê-la da forma que deveria. Então, a mesma chega no cólon. Neste local, as bactérias vão converter essa lactose em uma variedade de produtos, entre eles ácidos graxos de cadeia curta, gás carbônico e gás hidrogênio. E essa fermentação geralmente causa dor e inchaço abdominal. A presença de produtos de fermentação no cólon
aumentam também a pressão osmótica do lúmen e devido à alta permeabilidade da mucosa do cólon, a água passa do sangue para o lúmen do colo, de modo a tentar tornar esse conteúdo do cólon isotônico e dependendo da quantidade de lactose que tem no cólon, o influxo de água pode ser tanto a ponto de causar fezes amolecidas e diarreia. Além disso, grande parte dos gases produzidos nessas reações são expelidos, causando flatulência, enquanto que outra parte é absorvida do intestino e expirado pelos pulmões com a respiração. Portanto, os sintomas mais comuns e de fácil observação são os desconfortos gastrointestinais, tais como dor e distensão abdominal, flatulência e diarreia, mas também podem acontecer náuseas, vômitos e constipação, bem como sintomas sistêmicos, tais como dores de cabeça, dificuldade de concentração, dores musculares e articulares. A severidade dos sintomas vai depender da quantidade de lactose consumida e também da tolerância de cada um. Diagnóstico da intolerância à lactose. Os métodos de diagnóstico mais comuns para averiguar uma suspeita de intolerância à lactose no Brasil são o teste de tolerância à lactose e o teste de hidrogênio. O primeiro exame envolve a coleta de uma amostra de sangue após a ingestão de 50 gramas de lactose. O fato da lactose não ser quebrada em glicose e galactose impede o aumento da glicose sanguínea, que geralmente ocorre após se ingerir lactose. Então, no caso do exame, se há um aumento de pelo menos 20 mg por decilitro de glicose no sangue, significa que há a digestão da lactose. Caso não haja esse aumento e a pessoa sinta sintomas gastrointestinais, significa que há realmente um problema na digestão dessa substância, a lactose. Já o teste de hidrogênio é um método respiratório simples. A pessoa ingere cerca de 25 gramas de lactose e a partir daí a quantidade de hidrogênio excretado na sua respiração é avaliado durante cerca de 4 horas. A má digestão da lactose é identificado caso essa excreção de hidrogênio ultrapasse 20 partes por milhão, que é decorrente daquela fermentação de bactérias da lactose que acontece no cólon, que eu já falei para vocês. Tratamento da intolerância à lactose. A principal forma de tratamento é uma dieta com baixo ou nenhum consumo de lactose. O grau de intolerância varia bastante devido à variabilidade fisiológica dos indivíduos, mas em geral, as pessoas com intolerância à lactose parecem tolerar bem até 12 gramas de lactose em dose única por dia. No entanto, quando esse consumo de lactose é distribuído ao longo do dia e consumido com outros nutrientes, as pessoas com má digestão parecem tolerar de 20 a 24 gramas de lactose por dia. Embora os rótulos dos produtos devam indicar a presença de lactose, a quantidade exata da lactose nas fórmulas não é identificada. Por isso, o ideal é sempre consultar um nutricionista para ele orientar o seu caso. Outra maneira de conviver com a intolerância é tomar uma suplementação da enzima lactase. Assim, antes da pessoa consumir um alimento com lactose, ela deve tomar comprimidos de lactase que vão atuar na digestão, compensando a falta da enzima no organismo. Mas neste caso, deve-se consultar um médico para saber a quantidade ideal de lactase para você. Por hoje é só. Escreva aqui nos comentários as suas dúvidas e não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui no iMexa-se a gente sempre tem saudáveis novidades. Um beijo!